Imagine isso, você está dormindo profundamente, sem saber que o perigo está se aproximando. Um incêndio começa e prende sua família dentro de casa. A fumaça é densa, as chamas aumentam e o pânico se instala. Mas então, quando toda a esperança parece perdida, seu cachorro, seu melhor amigo, aquele em quem você confiou por anos, se torna seu herói. Esta é a história real de como um cão corajoso salvou sua família de um incêndio mortal usando nada além de lealdade instintiva e pura coragem. Fique conosco para esta jornada de tirar o fôlego que o deixará impressionado com o vínculo inquebrável entre os humanos e seus protetores peludos. O sol tinha acabado de começar a nascer sobre o sonolento subúrbio americano. O orvalho ainda se agarrava à grama e os pássaros cantavam suavemente do lado de fora das janelas de uma casa aconchegante aninhada no final da Maplewood Lane. Dentro da casa, a paz reinava. O aroma de café fresco flutuava no ar. Uma brisa suave balançava as cortinas e o zumbido da geladeira era o único som mecânico na cozinha. Era sábado, o tipo de manhã que se estende lentamente, onde cada segundo que passa parece um tesouro. A família Parker morava aqui. Eles eram uma família americana comum. Michael, o pai, trabalhava na construção civil. Sarah, sua esposa, era ilustradora freelancer e trabalhava em casa. Eles tinham uma filha chamada Lily, que tinha acabado de fazer 1 ano no mês anterior. Mas o coração da casa, muitos diriam, era o pai de George e Michael. George estava aposentado. Ele havia se mudado alguns anos antes para ajudar na chegada de Lily. George, de cabelos grisalhos e fala mansa, passava a maior parte das manhãs na varanda da frente lendo um romance ou observando o mundo passar. Sua presença trazia conforto e uma sensação de estabilidade para a casa. Ele tinha histórias de sabedoria e, mais importante, amor para dar. Mas George não estava sozinho naquela varanda. Deitado a seus pés, como fazia todas as manhãs, sem falta, estava Max, o Golden Retriever da família. Max não era um cachorro qualquer, ele era da família, leal, gentil, sábio além de sua idade. Quando a luz do sol tocou as bordas da varanda, Max levantou a cabeça ligeiramente, seus olhos âmbar examinando o quintal. Suas orelhas se contraíram. Então, ele descansou novamente, colocando a cabeça suavemente sobre os chinelos gastos de George. O velho se abaixou e o afagou carinhosamente. E Quote, você acordou cedo e Quote, disse o velho George. Max soltou um pequeno grunhido de reconhecimento. Lá dentro, a cozinha estava ganhando vida. Sarah alimentou Lily com bananas amassadas em sua cadeira alta. Lily gritou de alegria, espalhando a fruta pegajosa em suas bochechas e bandeja. Michael, recém-tomado banho, sentou-se à mesa tomando café e sorrindo enquanto observava as travessuras de sua filha. Foi uma manhã normal em muitos aspectos, mas foi isso que a tornou perfeita. Toda família tem aqueles dias. Os tranquilos e aconchegantes. Aqueles cheios de sorrisos, sem tarefas urgentes ou preocupações. Você não percebe o quão preciosos esses momentos são, até que eles passem. Lá fora, o caminhão dos correios rugiu à distância. A vizinhança acordou lentamente, portas de garagem se abriram, cães latiram, irrigadores ligaram. Mas dentro da casa dos Parker, o tempo parecia parar em uma bolha perfeita. George finalmente entrou com Max em seus calcanhares. O cachorro trotou até Lily e lhe deu um carinho gentil. Ela riu e estendeu seus dedos gordinhos para agarrar seu pelo. Sarah sorriu calorosamente. Ela te ama, Max, disse ela. Max abanou o rabo em resposta. Todos na família tinham um vínculo único com Max. Michael frequentemente o levava para corridas noturnas. Sarah falava com ele enquanto pintava, chamando-o de assistente de estúdio. E George e Max tinham um entendimento silencioso entre si. De muitas maneiras, eles eram a sombra um do outro. Max estava com os Parkers desde filhote. 6 anos atrás, Michael surpreendeu Sarah com ele como presente de aniversário. Ele era o menor da ninhada, mas no momento em que Sarah o segurou, ela soube que ele era o único. Desde então, Max os acompanhou em mudanças de casa, mudanças de emprego, noites longas.
E agora a paternidade. Ele esteve lá para tudo. Naquela manhã, quando o sol nasceu mais alto e Lily finalmente se cansou, Sarah a pegou e foi em direção ao berçário. Michael começou a arrumar a cozinha, enxaguando pratos e limpando balcões. George voltou para sua cadeira com um novo livro e Max se acomodou perto da janela, olhos semicerrados, sempre observando, sempre ouvindo. Então, por um momento, algo mudou. As orelhas de Max se contraíram novamente. Ele cheirou o ar uma vez. Depois 2 vezes. Uma mudança sutil, talvez imperceptível para qualquer outra pessoa. Mas Max se levantou. Seu corpo enrijeceu ligeiramente. Ele caminhou até a porta dos fundos e olhou para o corredor que levava à garagem. George olhou para ele. "O que foi, garoto?" perguntou, largando o livro. Max não latiu, mas também não relaxou. Permaneceu ereto, com o rabo abaixado, alerta. Observando, esperando. Mas nada aconteceu. O momento passou. Max retornou lentamente ao seu lugar, embora suas orelhas permanecessem em pé, vigilantes. George ergueu uma sobrancelha, mas a ignorou. "Deve ter ouvido um esquilo", murmurou. Sem que todos soubessem, algo realmente havia mudado. E Max o havia sentido primeiro. Mas a casa banhada pelo calor e pela luz do sol não dava nenhuma indicação do que se esgueirava nas sombras. Aquela noite seria diferente. Naquela noite, tudo mudaria. Mas, por enquanto, os Parkers estavam seguros em seu santuário, alheios ao perigo que se aproximava silenciosamente. E Max, o fiel Max, já estava em alerta. Max não era apenas um animal de estimação. Ele estava entrelaçado na própria trama da vida da família Parker. Suas patas pisavam no chão da sala de estar desde que ele era um filhote. Ele testemunhou seus marcos, aniversários, datas comemorativas, até mesmo o dia em que a bebê Lily voltou do hospital enrolada em um cobertor rosa macio. Ele cresceu junto com suas risadas, suas tristezas e seus ritmos diários. Quando Michael trouxe Max para casa pela primeira vez, Sarah tinha acabado de pendurar seu diploma de arte na parede. Eles eram um jovem casal cheio de sonhos, mas apoiados por coisas simples como decorar seu primeiro quarto de bebê e economizar para uma nova máquina de lavar. Max fez parte desses primeiros dias. Ele mastigava os cantos do sofá. Ele latia para o aspirador de pó. Ele se enrolava entre eles nas noites frias. George, que havia perdido a esposa alguns anos antes, não esperava se apegar ao cachorro. Ele tinha sido educado, até mesmo distante, no início. Mas algo mudou no dia em que George caiu na varanda dos fundos enquanto colocava um alimentador de pássaros. Foi Max quem latiu furiosamente, alertando Michael e Sarah lá dentro. Desde então, George e Max eram inseparáveis. Eles compartilhavam a mesma cadeira. George às vezes lia em voz alta para ele à tarde, jurando que Max realmente ouvia. Havia algo único na maneira como Max interagia com cada um deles. Com Sarah, ele era gentil e calmo, muitas vezes deitado ao lado de sua mesa de arte por horas. Com Michael, ele era enérgico, ansioso para buscar, correr e brincar. Com a bebê Lily, ele era cuidadoso, quase paternal, lambendo o leite derramado de seus dedos e observando-a engatinhar pelo chão. E com George, ele era leal, constante, um amigo silencioso que sempre parecia entender. Havia dias em que Max olhava para a porta da frente um momento antes de Michael chegar em casa, abanando o rabo antes mesmo que os faróis tocassem a entrada da garagem. E quando Sarah estava estressada ou triste, Max simplesmente descansava a cabeça em seu colo, cutucando sua mão suavemente com o nariz até que ela sorrisse novamente. Nenhuma palavra trocada, apenas calor, conforto, presença. Dizer que Max era apenas um cachorro seria uma mentira. Ele era parte guardião, parte confidente, parte criança, parte alma velha. Os Parkers costumavam brincar que Max tinha um sexto sentido. Ele sabia quando alguém não estava se sentindo bem. Ele ficava por perto quando a artrite de George piorava. Ele latiu uma vez, só uma vez, quando Lily puxou a tampa solta de uma tomada. De alguma forma, Max estava sempre lá.
Naquela noite, enquanto o crepúsculo coloria o céu, a família sentou-se lá fora, sob luzes de corda. Sarah embalou Lily gentilmente em seus braços. Michael virou hambúrgueres na grelha. George recostou-se em uma cadeira de jardim, com os olhos semicerrados. E Max deitou-se na grama, com as patas dianteiras estendidas, observando sua família com silenciosa satisfação. Os grilos cantavam. Uma brisa morna farfalhava as árvores. Risadas percorreram o quintal enquanto Michael fingia servir um hambúrguer para Max em um prato. O cachorro, sempre educado, esperou até que George desse o sinal antes de pegar o petisco. Esse cachorro, George disse que sorrir tem mais maneiras do que eu. Sarah riu baixinho. Ele é o melhor de nós. O céu ficou azul marinho e as estrelas começaram a piscar, despertando-a. Lily, agora sonolenta, deitou-se no colo de Sarah. Max se aproximou e se aninhou a seus pés. Como se soubesse, mesmo em sonhos, que ela poderia precisar dele por perto. E naquela noite, depois que todos entraram, Max parou por um momento na porta dos fundos. Ele olhou ao redor do quintal, suas orelhas se animaram. O vento carregava um cheiro estranho, não o suficiente para preocupá-lo, mas o suficiente para deixá-lo alerta. Ele encarou a escuridão por longos segundos. Então, satisfeito por enquanto, entrou. A família foi dormir. As luzes se apagaram uma a uma. Mas Max não se acalmou imediatamente. Ele verificou cada cômodo primeiro. Deu uma olhada no berço de Lily e então foi até o quarto de George para ouvir o ritmo constante de sua respiração. Só depois disso, quando a casa ficou silenciosa e segura, Max finalmente se aninhou em sua cama perto do corredor. No silêncio, ele ficou acordado um pouco mais. Como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Aquela noite parecia diferente. Embora ninguém na casa dos Parker tenha notado a princípio, o ar carregava uma tensão sutil, algo logo abaixo da superfície. A vizinhança permanecia envolta em escuridão e no piscar ocasional das luzes da varanda. Dentro da casa dos Parker, as janelas brilhavam suavemente, o riso sumindo conforme as rotinas de dormir começavam. Sarah já havia colocado Lily em seu berço no andar de cima. O bebê se mexeu uma vez, mas rapidamente voltou a dormir com seu coelho de pelúcia favorito aninhado em sua bochecha. Michael lavou a última louça do jantar enquanto George cochilava em sua poltrona, com um cobertor sobre o colo e um velho faroeste passando baixinho na televisão. Max estava deitado perto da porta dos fundos, com as orelhas se contraindo. Começou com um cheiro, fraco, quase imperceptível, mas para Max era o suficiente. Seu nariz se enrugou levemente. Ele ficou virado para a parede da garagem e cheirou novamente. Algo estava errado. Para o nariz humano, nada havia mudado. Nenhum alarme soou. Nenhuma luz estranha piscou. Apenas o silêncio habitual de uma casa se preparando para a noite. Mas os instintos de Max sussurravam mais alto a cada segundo que passava. Ele caminhou lentamente em direção à cozinha, parou perto da despensa e então olhou para o teto. Soltou um gemido baixo, um som que Sarah, que estava lendo lá em cima, não ouviu. Michael também não ouviu enquanto limpava os balcões, seus pensamentos já se encaminhando para o sono. Apenas George se mexeu. Max, ele chamou Grog da sala de estar. O cachorro entrou e sentou-se a seus pés, com as orelhas para a frente, os olhos fixos no corredor. George piscou, ajustando os óculos. Tudo bem, garoto. Max não se moveu. George sentou-se, o cobertor escorregou de seus joelhos. Ele se inclinou e deu um tapinha na cabeça de Max, mais curioso do que preocupado. Você sente o cheiro de algo. Ainda nada óbvio no ar. Nenhuma fumaça. Nenhum lampejo de chamas. Mas o nariz de Max não mentiu. Os minutos passaram. Michael apagou a luz da cozinha e foi para as escadas. Boa noite, pai, ele chamou. George acenou sem entusiasmo. Boa noite, filho. Max permaneceu plantado no lugar. Ele cheirou novamente, mais afiado agora. Mais certo. Então veio o mais fraco estalo. Suave como um balão estourando a 2 cômodos de distância. Michael parou no terceiro degrau, a cabeça inclinada.
Você ouviu isso? George assentiu lentamente. Sim, 1 segundo. Estalo, desta vez mais alto. Michael se virou e caminhou de volta para a cozinha. Ao passar pela porta, sentiu o cheiro. Plástico queimado. Uma picada acre no fundo da garganta. Então ele viu uma fina linha de fumaça subindo por trás da parede da despensa. Sarah! Ele gritou. Pegue Lily! George se levantou da cadeira. Max latiu alto e forte correndo para as escadas quando Sarah emergiu apressada. O que está acontecendo? Gritou ela, já se virando para o quarto de Lily. Michael abriu a porta da despensa. A fonte estava atrás da parede, talvez elétrica. Do lado da garagem, o cheiro ficou mais forte. Fogo, real, e crescente. Ele bateu a porta e correu para o extintor de incêndio perto do corredor, mas Max já estava à sua frente, correndo escada acima. A fumaça começou a subir pelo teto do corredor como uma maré escura e lenta. Max latiu furiosamente do lado de fora do quarto de Lily. Sarah saiu correndo com o bebê nos braços, tossindo com os olhos arregalados. George os encontrou no topo da escada. Lá embaixo, gritou Michael. Vou tentar diminuir o fogo. Mas o fogo foi mais rápido. Mais rápido que a lógica. Mais rápido que o controle. Começou a se espalhar pelas paredes, um brilho vermelho intenso, agora visível sob o batente da porta da despensa. Max se virou e desceu as escadas correndo ao lado de Sarah e George, guiando-os em direção à frente da casa. Michael borrifou o extintor, mas ele crepitou fracamente. O fogo rugiu mais alto. A casa, seu refúgio seguro, estava se tornando uma armadilha. Mas Max não iria embora sem todos. Ele latiu e subiu as escadas correndo. Iquote, Michael, Iquote, George berrou. Iquote, vamos, filho, Iquote, e através da fumaça espessa, Michael finalmente emergiu. Ele estava tossindo, os olhos ardendo com fuligem na camisa. Max latiu novamente, mordiscando levemente a manga de Michael, puxando-o para frente, incitando-o a se mover mais rápido. Juntos, a família saiu cambaleando pela porta da frente, tossindo, trêmulos, descalços, no gramado. Atrás deles, chamas irrompiam de uma janela dos fundos. A noite explodiu com sirenes, vizinhos saindo para os gramados, telefones nas mãos, luzes piscando. Mas os Parkers estavam seguros. Porque Max sabia. Porque Max os havia avisado. Porque Max não havia deixado ninguém para trás. Ele estava no centro deles, agora com o rabo parado, os olhos vigilantes, como se esperasse que mais perigo se revelasse. Michael caiu de joelhos e abraçou o cachorro. Iquote, você nos salvou, Iquote, sussurrou. Max lambeu o rosto e finalmente sentou-se calmamente ao lado do carrinho de Lily, os olhos ainda fixos na casa. Esperando, observando, guardando. A fumaça engrossou rapidamente. Aquele cheiro químico pungente pairava no ar e queimava no fundo da garganta de Sarah enquanto ela segurava Lily firmemente contra o peito. O bebê se mexeu e choramingou, mas não chorou, ainda meio adormecido, seu pequeno corpo alheio ao perigo iminente. Max disparou ao redor deles, latindo agudamente e insistentemente. Seu rabo estava rígido, orelhas em pé, músculos tensos com energia. Era como se cada nervo em seu corpo gritasse a mesma mensagem: saiam. Agora, Michael deixou cair o extintor. As chamas estavam muito profundas, escondidas dentro da parede da garagem. O fogo era invisível, mas sua presença era inegável. O calor começou a irradiar da despensa, uma força sutil, mas inconfundível, ficando mais forte a cada segundo. Precisamos ir, Michael disse tentando manter a calma. Precisamos sair agora. George já estava no corredor, ofegante por causa da fumaça. Vou abrir a porta da frente, ele disse, tossindo uma vez e cobrindo a boca com a manga. Max correu na frente dele, mas parou de repente no meio da escada. Seu corpo enrijeceu. Ele se virou e olhou para Sarah, Lily e Michael, então rosnou baixo em sua garganta. O que há de errado? Sarah perguntou descendo em direção ao patamar. Nesse momento, um baque surdo sacudiu as paredes. Uma explosão abafada da garagem.
As luzes piscaram, então se apagaram completamente. O corredor mergulhou na semi-escuridão, agora iluminado apenas por um brilho laranja fraco e bruxuleante refletindo através dos rodapés e do chão da cozinha. O fogo não estava mais rastejando. Estava marchando rápido. A garagem está totalmente envolvida. Michael disse rapidamente. Não entrem pela frente. O fogo está se movendo muito rápido daquele lado. Sarah se virou. Então como? Os fundos. Michael disse. A porta de correr na sala de estar. George começou a se mover lentamente protegendo os olhos enquanto a fumaça inundava a escada. Mas quando chegaram à sala de estar, a realidade o atingiu. O fogo já havia atingido a parede dos fundos. As cortinas queimavam. A viga de madeira acima da porta estalou brilhando em vermelho. A saída estava bloqueada. Janela. Michael gritou com a voz rouca. Vamos pela janela. Ele correu para a parede lateral puxando a velha trava, mas os anos não tinham sido gentis com a moldura. Ela travou. Ele puxou com mais força. A fumaça agora subia acima. O fogo na cozinha se espalhava como uma maré crescente lambendo o teto e rastejando em direção a eles. Sarah cobriu a boca e o nariz de Lily com sua blusa. O bebê estava tossindo agora, os olhos arregalados e lacrimejando. Max latiu novamente, um som agudo e subiu as escadas correndo. O que ele está fazendo? Sarah perguntou em pânico. Eu não sei, Michael disse grunhindo enquanto forçava a janela a abrir mais 1 centímetro. Então eles ouviram latidos, raspagem, do andar de cima. George se virou cambaleando pelo corredor de volta para as escadas. Max! Ele gritou. Um momento depois, o Golden Retriever retornou arrastando uma toalha na boca. Encharcada, ele a enfiou na pia do banheiro, abriu a torneira e voltou com a única proteção que conseguiu encontrar. Os olhos de Michael se arregalaram. Bom menino. Max deixou cair a toalha molhada aos pés de Sarah e a enfiou na direção de Lily. Ela a enrolou no bebê instintivamente. Max latiu novamente e então se virou para o corredor em direção às escadas que levavam ao quarto de hóspedes do 2º andar. Iquote, aquela janela Iquote, George disse de repente. Iquote, é maior. Abre mais fácil, Iquote, Michael assentiu. Max já estava correndo. A família não hesitou. Michael pegou Lily em seus braços cuidadosamente, mantendo a toalha úmida enrolada em seu pequeno corpo. Sarah ficou perto, uma mão nas costas do marido e a outra segurando firmemente o pulso de George. Max liderou o caminho, subindo 2 degraus de cada vez pela escada, parando apenas para olhar para trás e latir urgentemente quando alguém se atrasava. A fumaça havia chegado ao 2º andar, agora se infiltrando por baixo das portas e se enrolando ao longo do teto como um fantasma. Cada respiração era mais difícil que a anterior. A tosse de George ficou mais intensa e Michael passou o braço em volta do ombro do pai para ajudá-lo a subir os últimos degraus. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Max correu para dentro, pulou na cama e pressionou as patas contra a janela. Ele latiu novamente e então olhou para eles como se dissesse, Iquote, aqui. Este é o caminho, Iquote. Michael correu para a janela. Ao contrário da do andar de baixo, esta se movia suavemente. Anos de desuso não a haviam selado. Ele a abriu, deixando entrar uma lufada bem-vinda de ar frio da noite. Abaixo, apenas um único andar descia até o gramado do quintal. Um salto administrável, mas com o bebê e George não seria fácil. Sarah Michael disse, você primeiro, eu vou ajudar Lily a descer. Sarah assentiu com as mãos trêmulas e balançou as pernas sobre o parapeito da janela. Ela ficou lá por um segundo antes de se soltar, pousando na grama com um baque suave e cambaleando até os joelhos. Michael se virou e colocou Lily delicadamente nos braços de George. Segure o pai dela, só até eu descer. George embalou o bebê contra o peito, seus pequenos punhos agarrando a toalha molhada, suas bochechas coradas pelo calor. Max estava ao lado deles, seu corpo pressionado protetoramente ao lado de George. Michael subiu no parapeito da janela, agachou-se e pulou.
O impacto o fez subir pelas pernas, mas ele já estava de pé novamente, com os braços erguidos. Passe por ela, ele gritou. George abaixou Lily cuidadosamente. Michael estendeu os braços, agarrou-a firmemente e puxou-a para seus braços. Sarah estava lá em um instante, envolvendo-se em suas lágrimas de bebê escorrendo pelo rosto manchado de fuligem. Agora era a vez de George. Ele hesitou na janela. A fumaça estava mais espessa agora e o teto rangia acima dele. Max cutucou sua perna como se dissesse: você consegue. George olhou para os olhos do cachorro cheios de amor e dor. Vá em frente, Max, ele disse engasgando com a fumaça. Você primeiro. Max olhou para ele, então recuou 2 passos, correu para frente e pulou pela janela aberta em um borrão dourado. Ele pousou com força, tropeçou, mas se levantou, o rabo abanando fracamente. Então George subiu no parapeito. Ele olhou para baixo apenas 8 pés, talvez 3. Mas para alguém da idade dele, parecia um cânion. Michael e Sarah estavam lá embaixo, braços estendidos. Pai, pule! Michael gritou. Nós pegamos você. A casa gemeu novamente. Então George pulou. Ele bateu na grama desajeitadamente e gritou, mas Michael suportou a maior parte de seu peso, ajudando-o a sentar-se ereto. Ele estava tremendo, mas vivo. E eles estavam fora. Enquanto eles se afastavam da casa, as janelas atrás deles se estilhaçaram com um estrondo ensurdecedor. Chamas irromperam pela sala de estar e subiram para o céu em uma nuvem aterrorizante. Michael, Sarah, George, Lily e Max estavam juntos no quintal tossindo e chorando abraçados enquanto sua casa era consumida por um rugido de calor e luz. O lamento das sirenes podia ser ouvido à distância, agora ficando mais alto. A ajuda estava a caminho. Mas o verdadeiro resgate já havia acontecido. Max, seu amado Golden Retriever, o guardião invisível, agiu antes que as chamas os reivindicassem. Ele sabia. Ele os liderou. Ele os salvou. George puxou Max para perto, enterrando o rosto no pelo do cachorro, sussurrando repetidamente: obrigado. Obrigado, garoto. E Max simplesmente se inclinou para mais perto como se dissesse claro. Você é minha família. Deixe-me levá-lo de volta, antes do incêndio. Antes das sirenes. Antes de Max se tornar um herói. No centro desta história está uma família. Apenas uma família americana comum. O tipo de família que você passaria na calçada e sorriria sem saber sua história. Mas atrás da porta da frente da casa azul claro deles na Maplewood Lane vivia algo realmente especial. Agora, esta casa não era chique. 2 andares, persianas brancas, uma pequena varanda com um balanço de madeira que rangia e canteiros de flores na frente. Mas o que a fazia brilhar eram as pessoas lá dentro. Primeiro havia George. George era o avô aposentado, sábio e gentil. Ele amava livros, café preto e manhãs tranquilas. Quase todos os dias você o encontrava naquela varanda balançando lentamente com um livro de bolso gasto em uma mão, e Max a seus pés. Max. Você vai ouvir esse nome muito. Max não era apenas um cachorro. Ele era família. Um Golden Retriever com olhos suaves e uma pelagem como a luz do sol. Ele tinha 6 anos agora, mas ainda tinha a energia de um cachorrinho quando Lily ria, Lily sendo o bebê da família com apenas 1 ano de idade. Mas voltando a George, ele havia perdido a esposa alguns anos atrás. O tipo de perda que não vai embora, não realmente. Mas morar com seu filho Michael e sua nora Sarah lhe trouxe paz. E Max preenchia os espaços tranquilos. Sem latidos. Sem confusão. Apenas sempre, lá, o filho de Michael Georges tinha pouco mais de 30 anos. Um cara sólido. Trabalhava longas horas gerenciando projetos de construção pela cidade. Ele tinha mãos calejadas, olhos cansados, mas um coração mole. Ele não falava muito, mas quando sorria para a filha, era possível sentir o amor irradiar dele. A esposa de Sarah Michaels, agora ela era a luz da casa. Uma ilustradora freelancer que trabalhava em casa. Ela via o mundo em cores e esboços e, de alguma forma, encontrava tempo para cuidar de uma criança pequena, preparar o jantar e rir em meio ao caos.
Ela era a Cola, a voz calorosa na cozinha. Aquela que chamava Max de seu primeiro bebê porque, sejamos honestos, ele foi por 6 anos. E então havia Lily, a pequena Lily, 1 ano de idade cheia de vida e já melhor amiga de Max. Ela o chamava de Maa. Não de cachorro, não de cachorrinho, apenas Maa. Ela cambaleava atrás dele pelo corredor, estendendo as mãos e rindo cada vez que ele abanava aquele grande rabo fofo. E Max era tão gentil. Sempre um passo à frente, tomando cuidado para não derrubá-la, sempre observando. Todas as manhãs, a casa seguia um ritmo. George na varanda com seu livro. Michael na mesa tomando café, checando e-mails. Sarah dando bananas amassadas para Lily cantarolando algo suave. E Max sempre no meio de tudo isso, com o rabo abanando, os olhos macios, as orelhas em pé. Sempre observando, sempre pronto. Veja bem, esta não era apenas uma família com um cachorro. Esta era uma matilha. Eles pertenciam um ao outro de uma forma que as palavras às vezes não conseguem explicar. E aquele vínculo, aquela conexão, era do tipo que não se quebra. Nem mesmo sob o peso da fumaça, das chamas e do medo. Mas ainda não chegamos lá. Agora as coisas ainda estão calmas. O mundo ainda parece seguro. E Max está apenas deitado aos pés de George, observando a luz da manhã dançar pelo quintal. Mas lá no fundo, algo nele já sabe. Algo está chegando. E ele estará pronto. Agora vamos falar sobre Max. Não apenas sobre sua aparência, mas sim, ele era uma beleza. Pelos dourados que brilhavam à luz do sol, orelhas caídas que se animavam com cada som e olhos tão profundos, tão cheios de alma, era como se ele pudesse ler seus pensamentos. Mas não era isso que tornava Max especial. Era quem ele era. Você sabe como alguns cães simplesmente, sabem como se não precisassem de palavras. Eles sentem coisas, entendem coisas. Esse era Max. Ele não foi treinado para resgate, nem experiência militar, nem truques chamativos. Ele não precisava disso. O que ele tinha era coração. Desde filhote, Max era diferente. Ele nunca gostou de barulhos altos. Odiava fogos de artifício. Mas se Lily chorasse, ele estaria lá em segundos. Se Sarah ao menos fungasse, Max cutucaria a mão dela com o focinho como se dissesse, Iquote, ei, estou aqui Iquote. Ele tinha um sexto sentido para emoções. Como se estivesse programado não apenas para viver ao lado da família, mas para carregar seus sentimentos também. George, o avô, Max era sua sombra. Onde quer que George fosse, Max o seguia. Cada passo, da varanda à cozinha, da cozinha ao jardim, do jardim à garagem, sempre um passo atrás, quieto e calmo. O velho costumava brincar, Iquote, este cachorro me conhece melhor do que eu mesmo Iquote. E honestamente, ele provavelmente não estava errado. Agora, com Lily, era como se Max tivesse nascido para ser seu guardião. Mesmo quando ela ainda estava engatinhando, Max se deitava ao lado dela. Não apenas por perto, ao lado dela, rabo encolhido, cabeça baixa. Ele a deixou agarrar suas orelhas, bater em seu nariz e rir em seu pelo. Ele nunca rosnou ou recuou. Ele apenas aceitou o amor dela. E retribuiu 10 vezes mais. Michael, ele não era do tipo excessivamente emotivo. Mas até ele tinha uma queda por Max. Toda vez que ele entrava pela porta depois do trabalho, com as botas pesadas de poeira, Max estaria lá. Esperando, rabo batendo no chão, de boca aberta naquele sorriso bobo de retriever. Não importava o quão ruim o dia fosse, aquele momento o tornava melhor. E Sarah, ela jurou que Max entendia inglês. Max, vá buscar o cobertor da Lily, ela disse meio brincando, e que droga, ele voltou trotando com ele. Max sente-se perto da cadeira alta enquanto eu cozinho. Pronto, ele não era apenas um cachorro. Ele era o coração daquela casa. Ele trazia calma durante as birras. Companhia durante as manhãs solitárias. Um corpo quente para chorar em dias difíceis. Ele não pedia nada apenas para estar perto de seu povo. E eles lhe davam amor em troca. Guloseimas claro. Ele tinha biscoitos de manteiga de amendoim favoritos.
Sarah os fazia sozinha às vezes. George costumava dar bacon escondido para Max quando ninguém estava olhando. Lily uma vez tentou dividir sua chupeta. Max recusou educadamente. Mas aqui está a questão. Por mais conectados que todos estivessem com Max, nenhum deles realmente entendia o quão profundo era esse vínculo. Ainda não, porque até agora Max nunca precisou ser mais do que um animal de estimação. Mas logo ele seria chamado para algo maior. Seus instintos, sua lealdade, aquele misterioso conhecimento dentro dele de que tudo seria testado. E quando chegasse aquele momento em que a fumaça enchesse o ar e o tempo se esgotasse, Max não hesitaria. Ele agiria, ele protegeria, e faria o que ninguém mais podia. Mas por enquanto ainda era silêncio. Apenas uma família, e um cachorro como nenhum outro. Você sabe que são as pequenas coisas que realmente mostram o quão forte é um vínculo. E naquela casa, naquela rua tranquila no meio de uma cidade americana comum, o vínculo entre Max e sua família aparecia nas menores e mais belas formas. Vamos começar com as manhãs. Todos os dias Max era o primeiro a acordar. Bem, tecnicamente George era, mas Max. Ele já estava sentado na porta do quarto, com o rabo balançando, pronto para segui-lo como um silencioso parceiro de patrulha matinal. George se arrastava até a cozinha, colocava a cafeteira no fogo e Max sentava, com as orelhas em pé, tipo, e Quote, tudo bem, velho, o que está na agenda hoje? E Quote, sem latidos. Sem caos, apenas presença. Ele ficava sentado lá assistindo ao nascer do sol com George. Silencioso e leal. Não era chamativo, mas significava tudo. Então veio a risada de Lily. Esse foi o sinal para a casa inteira ganhar vida. E quando aquela garotinha riu, Max se iluminou. Você juraria que ele estava sorrindo, com a língua para fora, girando em pequenos círculos. Ele a adorava. Às vezes, Sarah colocava Lily em um cobertor no chão da sala de estar enquanto ela dobrava a roupa. Max. Ele se acomodava ao lado do bebê, não muito perto, nem muito longe, do jeito certo. Observando-a, certificando-se de que ninguém a tocasse, nenhum brinquedo ficasse preso, nenhum rolo a levasse longe demais. Como um anjo da guarda dourado. Você não poderia ensinar isso. Isso era amor, profundo amor animal. E Michael, o protetor da casa, o provedor, o consertador, bem, até ele tinha um ponto fraco quando se tratava de Max. Depois de longos dias, ele entrava por aquela porta cansado até os ossos. E lá estava Max. Todas as vezes. Sem quicar ou pular. Apenas lá. Um lembrete silencioso. Você está em casa agora. Está tudo bem. E às vezes, apenas às vezes, Michael se ajoelhava e envolvia os braços em volta do pescoço de Max, enterrando o rosto naquele pelo dourado como um homem que sabia que finalmente podia expirar. Era isso que Max dava a todos eles paz. Ele dava a eles paz. Até Sarah, em seus momentos de silêncio, quando Lily estava tirando uma soneca e a casa estava quieta, ela se encontrava sentada no sofá, com o caderno de desenho em seu colo, Max enrolado a seus pés. Apenas o som do lápis dela rabiscando o papel e sua respiração lenta eram suficientes para acalmar o mundo. E todos diriam a mesma coisa se você perguntasse, não sabemos como ele faz isso, ele simplesmente sabe. Max nunca precisou de coleira, a menos que estivessem passeando. Ele nunca destruiu nada, nunca latia desnecessariamente. Quando a campainha tocava, ele ficava entre a família e a porta da frente, não agressivo, apenas alerta. Vigilante. Ele era equilibrado, como se soubesse que seu papel era mais do que abanar o rabo ou buscar gravetos. Ele era uma alma em sintonia com seu povo. E eles sentiam isso. Você podia ver nos olhos de George quando ele coçava Max atrás das orelhas. Na voz de Sarah quando ela contava a história sobre ele para sua mãe no telefone. No jeito como Lily ria quando Max lambia seus dedos. Nos acenos silenciosos de Michael quando Max ficava ao lado dele na cerca do quintal. Esses não eram apenas momentos compartilhados, eles eram costurados no tecido de suas vidas. E a questão é, eles não pensavam duas vezes sobre isso.
Porque quando o amor é tão constante, tão normal, você começa a acreditar que ele sempre estará lá. Mas nada dura para sempre. Não é? Porque enquanto esses preciosos momentos comuns se desenrolavam, algo mais estava se agitando. Algo que testaria tudo. A paz, a rotina, o ritmo do amor que eles haviam construído, tudo estava prestes a ser lançado no caos. E quando chegasse aquele momento em que a fumaça subisse e o calor pressionasse de todos os lados, eles entenderiam o quão extraordinários seus dias comuns realmente eram. Porque Max não era apenas um animal de estimação. Ele era sua âncora, sua força silenciosa, e eles estavam prestes a precisar dele mais do que nunca. Se havia uma pessoa na casa a quem Max estava mais grudado, era George. George e Max. Eles eram um par, como duas almas velhas que simplesmente se entendiam sem dizer uma palavra. Todas as manhãs, como um relógio, George pegava seu café, saía para a varanda com seu romance na mão e lá estava Max abanando o rabo, andando à frente a poucos metros como Iquote, vamos lá, parceiro Iquote. George tinha um jeito suave de falar. Poucas palavras, mas sempre gentil. E Max, ele não precisava de ordens, ele apenas obedecia. Sentado ao lado da cadeira. Cabeça no pé de George. Olhos semicerrados, o rabo batendo lentamente na madeira da varanda. Às vezes, George ria e dizia, Iquote, sabe, Max, você é a melhor companhia que um homem poderia pedir, Iquote, e Max batia o rabo uma vez como Iquote, eu sei Iquote. Veja, George não era tão rápido quanto costumava ser. Seus joelhos estalavam um pouco quando ele se levantava. Suas costas doíam com mais frequência do que o normal. Mas Max sempre acompanhava seu ritmo, caminhando ao lado dele no quintal ou subindo a entrada da garagem para verificar a correspondência. Nunca na frente, nunca puxando, sempre ao seu lado. Os vizinhos paravam e acenavam. Alguns sorriam e diziam vocês dois formam um belo time. E George ria bem, ele me mantém longe de problemas. Mas todos sabiam que era mais profundo do que isso. Max tinha essa estranha sensação de quando George estava se sentindo mal. Você sabe aqueles dias aqueles em que a memória fica nebulosa. Onde a solidão se insinua mesmo quando a casa está cheia nesses dias, Max nunca saía do lado dele. Nem por um segundo. Ele cutucava o braço de George gentilmente ou deitava a cabeça no colo de George. Às vezes, ele até trazia um dos brinquedos de Lily e o jogava aos pés de George como se dissesse ei, sorria para mim. E funcionava, porque George ria, pegava aquele patinho de pelúcia babado e o jogava sem entusiasmo pela sala. E Max o abençoe, ele corria como se fosse o melhor jogo do mundo. Mas aqui está o que realmente pegou as pessoas. Todas as noites, sem falta, Max levava George para a cama. Ninguém mandou, ele simplesmente sabia. George se levantava do sofá, se espreguiçava um pouco e Max trotava logo atrás dele pelo corredor. E uma vez que George estava debaixo das cobertas, Max sentava-se aos pés da cama até ouvir aquelas respirações lentas e constantes de sono. Então, e só então, ele se enrolava em seu tapete e descansava. Não era apenas companheirismo, era devoção, e George não era tímido sobre isso. Sempre que as pessoas perguntavam sobre Max, seus olhos brilhavam. Aquele cachorro, ele dizia que não era apenas inteligente. Ele era algo mais. Ele tinha uma alma. Ele até mantinha uma foto emoldurada de Max em sua mesa de cabeceira. Bem ao lado de uma foto de sua falecida esposa. Isso mostra o quanto Max significava para ele. Então, quando você pensar no que Max fez mais tarde naquele momento terrível naquela casa cheia de fumaça e chamas, lembre-se desta parte. Lembre-se da varanda, as manhãs tranquilas, as caminhadas, o entendimento silencioso entre um velho e um cachorro que nunca precisou que lhe dissessem o que fazer. Porque o que Max fez no caos isso veio de um lugar de puro amor. E George, bem, George sempre soube. Ele dizia isso de vez em quando ninguém mais estava ouvindo. Ele dava um tapinha na cabeça de Max, olhava nos olhos dele e sussurrava. Não sei como tive tanta sorte com você, garoto. E Max. Ele apenas deitava a cabeça de volta, e ficava.
Você sabe que há algo realmente especial sobre o vínculo entre uma família e seu cachorro, especialmente quando esse cachorro provou repetidas vezes que eles não são apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro membro da família. Max não era qualquer cachorro para os Parkers. Não, ele era seu protetor, seu companheiro e amigo. Veja Sarah, por exemplo. Max não estava lá apenas para os momentos de diversão, embora ele certamente amasse brincar de buscar e perseguir o próprio rabo. Para Sarah, Max era seu conforto. Sempre que a vida parecia opressora, quando as demandas de ser mãe, esposa e ilustradora freelancer se acumulavam, Max estava lá. Ele a cutucava gentilmente com o nariz, oferecendo apoio silencioso. Naqueles pequenos momentos, Max de alguma forma sabia exatamente o que ela precisava, e sempre encontrava uma maneira de fazer as coisas parecerem um pouco mais fáceis. Michael tinha uma conexão parecida com Max. Eles tinham seu lado brincalhão, Max adorava correr atrás da bola, não importava quantas vezes Michael a jogasse. Mas Michael sabia que Max não estava lá apenas para brincar. Max era sua constante, aquele que estava sempre lá depois de um dia difícil no trabalho, abanando o rabo, ansioso para cumprimentá-lo com aquele amor incondicional familiar. E então a George. Se você se lembra, George havia perdido a esposa alguns anos atrás. Depois disso, a vida parecia diferente. Era difícil para ele encontrar alegria nas coisas. Mas Max estava lá, silenciosamente sentado ao seu lado, fosse durante suas caminhadas tranquilas pelo bairro ou naquelas manhãs pacíficas na varanda. George não precisava dizer uma palavra. Max estava simplesmente presente. Ele não precisava de muito, apenas estar lá com George era o suficiente. Agora, a pequena Lily ainda não tinha palavras para descrever, mas ela compartilhava seu próprio tipo de conexão com Max. Ela ria quando Max lambia seu rosto ou a acariciava gentilmente. E Max, sendo o gigante gentil que era, sentava-se pacientemente ao lado dela, deixando-a puxar seu pelo, sempre abanando o rabo. Era a brincadeira deles. Doce jogo de amor silencioso. Com o passar dos dias, Max se tornou mais do que apenas um cachorro na vida dos Parkers. Ele fazia parte do coração da família. Ele não era apenas um cachorro, todos sabiam disso. Max é família, mas você sabe que na vida as coisas mudam quando você menos espera. E os Parkers não sabiam, mas aquela noite comum, que parecia como qualquer outra, estava prestes a se transformar em algo inimaginável. Max não fazia ideia de que a noite calma e pacífica que eles estavam desfrutando logo se transformaria em caos. Mas os instintos de Max entraram em ação antes que alguém percebesse. Algo não estava certo, Max podia sentir, e logo os Parkers perceberiam o quanto dependiam de seu fiel companheiro. Max estava prestes a mostrar a eles o quão profundo era seu amor e proteção. Isso mesmo, Max estava prestes a se tornar o herói. O cachorro em quem eles confiavam seus corações agora o salvaria sem um momento de hesitação. E quando tudo acabasse e a fumaça se dissipasse, eles nunca mais olhariam para Max da mesma forma. Ele não era apenas o cachorro deles. Ele era o salvador deles. Era apenas mais uma noite para a família Parker. Imagine, a luz suave do pôr do sol filtrando pelas janelas, o tipo de hora dourada e pacífica que faz tudo parecer calmo e sereno. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da geladeira e o rangido ocasional do velho piso de madeira. Michael estava terminando algumas coisas na garagem. Ele estava trabalhando em alguns reparos tentando deixar a casa pronta para o inverno. Sarah estava na cozinha mexendo uma panela de ensopado e Lily, ela estava engatinhando, brincando com seus brinquedos e rindo enquanto tentava se levantar, ainda encontrando seu equilíbrio como uma criança de 1 ano. Lá fora, Max estava descansando na varanda, seu lugar favorito para relaxar. Ele tinha a cabeça apoiada nas patas, os olhos semicerrados enquanto os últimos raios de sol aqueciam seu pelo. Era tranquilo, mas mesmo que tudo parecesse calmo, mesmo que o mundo lá fora parecesse perfeito, havia algo à espreita no fundo, algo que Max podia sentir, algo que nenhum dos humanos conseguia.
Agora você sabe como às vezes, quando as coisas parecem muito silenciosas, podem ser quase enervantes. Bem, era exatamente assim. O ar parecia pesado, quase sufocante. Mas Max não estava preocupado com o ar. Ele estava prestando atenção em outra coisa, algo muito mais sério. Max sempre fora observador, sempre atento ao que o cercava. Se você já teve um cachorro, sabe como eles às vezes conseguem sentir as coisas antes de nós. Talvez seja a maneira como ouvem coisas que não conseguimos, ou talvez seja apenas a maneira como sentem mudanças no ambiente. Fosse o que fosse, Max tinha uma profunda compreensão instintiva de quando algo estava errado. Era em momentos como este, na calmaria antes da tempestade, que você ouvia mais alerta. Ele não estava latindo ainda. Ele não estava em pânico. Ele estava apenas observando, e ele podia sentir que algo estava errado. O ar na casa, apesar da atmosfera aconchegante, começara a mudar. Um leve cheiro de algo queimado, algo fraco, mas distinto, começava a se espalhar pelo ar. O nariz de Max se contraiu, suas orelhas se aguçaram. Ele ficou parado lentamente, sem latir, apenas farejando, examinando o ambiente ao seu redor. Sarah, que estava cortando vegetais, não percebeu a princípio. Nem Michael, que ainda estava na garagem. Lily era jovem demais para entender. Mas Max sabia que algo não estava certo. Ele virou a cabeça olhando para a cozinha e depois para a sala de estar. Aproximou-se da porta, farejando as bordas da sala, andando em pequenos círculos. Seu corpo estava tenso agora. Podia sentir o cheiro com mais clareza. Algo estava queimando. E então, naquele momento, aconteceu. Um estalo baixo, quase como o som de um galho quebrando na floresta, quebrou o silêncio. A casa ficou em silêncio e então estalou. Uma pequena e quase invisível nuvem de fumaça saiu de trás da parede logo acima da cozinha. O corpo de Max ficou rígido. Suas orelhas estavam em posição de sentido agora e seus olhos se arregalaram. Seu rabo, que abanava preguiçosamente momentos antes, agora estava parado. Isso não era mais apenas um palpite. Era real. Max latiu, uma vez. Alto o suficiente para Sarah ouvir por cima do zumbido da cozinha. Sarah se virou confusa e olhou para o cachorro. Max já havia se movido para a porta, andando de um lado para o outro com urgência. Seus olhos estavam arregalados, seu corpo tenso com uma inconfundível sensação de urgência. E Sarah, embora ainda não conseguisse ver o perigo, conseguia sentir a mudança no ar. O modo como Max se comportava não era mais apenas uma energia brincalhona. Era algo completamente diferente. Antes que Sarah pudesse reagir, Max latiu novamente. Seu chamado foi agudo, mais insistente desta vez. Ela largou a faca na mão e correu em direção à porta, seguindo os movimentos frenéticos de Max. Não demorou muito para que ela percebesse o que ele estava tentando avisá-la. O ar agora parecia denso de fumaça e o som crepitante tinha ficado mais alto, inconfundível. A casa estava pegando fogo. Max sabia muito antes que qualquer outra pessoa pudesse ter percebido. Com seu jeito tranquilo, ele havia sentido. Ele havia sentido o cheiro no ar, sentido em seus ossos e tentado avisá-los. Mas agora a fumaça estava ficando mais espessa. As chamas estavam começando a crescer e a família Parker estava prestes a enfrentar o momento mais terrível de suas vidas. O aviso de Max chegara bem a tempo. E como você logo verá, era quando a verdadeira força de Max brilharia. No momento em que Sarah percebeu que a casa estava pegando fogo, seu coração disparou. Não era apenas o cheiro de fumaça no ar ou os sons crepitantes ficando mais altos, era a pura realidade da situação. O calor do fogo parecia infiltrar-se nas paredes e o calor era palpável, quase sufocante. O primeiro instinto de Sarah foi agarrar Lily. Ela olhou para o berço no canto do quarto, mas a fumaça já estava ficando mais espessa, rodopiando do corredor. Não havia tempo para pensar, apenas tempo para agir. Max, sentindo o pânico crescente em Sarah, não hesitou. Ele já estava ao seu lado latindo novamente com urgência, como se estivesse dizendo a ela para se mexer para sair.
Sarah agarrou Lily, que ainda estava meio adormecida, seus bracinhos se agitando em confusão enquanto sua mãe a pegava no colo e corria em direção à porta. Mas o corredor estava cheio de fumaça e o calor do fogo estava começando a ficar insuportável. Sarah sentiu uma onda de pânico crescendo em seu peito. Onde estava Michael? Ele estava bem? O fogo estava bloqueando a porta da frente. Michael! Ela gritou, mas sua voz mal se sobrepôs ao rugido crescente das chamas. Ela podia ouvir o estalo, o som de algo quebrando, e sabia que o fogo já havia se espalhado além do controle. Não era mais um pequeno incêndio na cozinha, estava tomando conta, devorando tudo em seu caminho. Michael, ouvindo a voz frenética de Sarah, correu da garagem já coberto por uma fina camada de suor devido ao calor. Ele podia ver as chamas lambendo as paredes por trás da porta. Saiam! Precisamos sair agora! Ele gritou enquanto corria em direção a Sarah e Lily. A casa não era mais segura. Cada segundo era crítico, mas quando Sarah olhou ao redor em pânico, percebeu que estavam presos. As janelas eram altas demais para sair e a fumaça havia enchido todos os cantos da casa. Não havia como escapar pela frente. A porta dos fundos estava bloqueada. A saída deles havia sido cortada. Max foi o primeiro a agir. Ele já estava em movimento, tecendo entre Sarah e Michael, com o rabo entre as pernas e o corpo abaixado no chão. Ele latiu novamente, mas desta vez não era um aviso. Era um chamado para a ação. Max não estava apenas parado ali. Ele andava de um lado para o outro como se dissesse Iquote, siga-me Iquote. Michael, ainda em choque, olhou para Sarah. Iquote, o que ele está fazendo? Iquote, perguntou com a voz tensa. Iquote, não sei, mas confio nele Iquote, respondeu Sarah. Max já havia se decidido. Ele não os deixaria ficar ali, ele os tiraria dali. Sem outra escolha, eles seguiram Max pelos corredores cheios de fumaça. O calor era intenso, dificultando a respiração. O rugido do fogo era ensurdecedor agora e Sarah podia sentir o peso do medo pressionando seu peito. Ela olhou para Lily, ainda aninhada em seus braços, e depois para Michael, cujo rosto estava pálido, uma máscara de medo. Mas Max era destemido. Ele estivera calmo e determinado desde o momento em que sentiu o fogo e agora, no caos do momento, os guiava a cada passo do caminho. Max não hesitou. Ele os conduziu até a porta dos fundos, que estava ligeiramente entreaberta, e quando a alcançaram, Max parou na frente dela, abrindo-a ainda mais com o corpo. Ele latiu mais uma vez, como se os incentivasse a se moverem mais rápido. Sem olhar para trás, Sarah e Michael saíram de casa com Max logo atrás. O ar fresco lá fora foi um choque para os sentidos deles. O ar frio da noite parecia uma tábua de salvação. Sarah conseguiu respirar novamente, embora o terror do que acabara de acontecer ainda a assombrasse. Sentiu o peso do alívio no peito, mas também uma profunda gratidão por Max. Max os havia guiado para fora do incêndio, ele fora o guia deles através da fumaça e do caos. Mas mesmo enquanto estavam do lado de fora, observando sua casa pegar fogo, não conseguiram evitar uma sensação avassaladora de perda. Esta era a casa deles, o lugar seguro deles. Mas enquanto o fogo ardia atrás deles, um pensamento continuava circulando em suas mentes: se não fosse por Max, não estaríamos aqui. Max era mais do que apenas um animal de estimação. Ele era o herói deles. O fogo que começara como uma pequena faísca agora era um inferno rugindo e tudo o que podiam fazer era assistir. Mas em meio à destruição, eles tinham uma coisa, um ou outro. E eles tinham Max. Foi só então que Sarah realmente entendeu o que Max havia feito. Ele havia salvado suas vidas. E agora, de pé no ar fresco da noite, ela olhou para ele, seu leal e corajoso companheiro, e sussurrou: Iquote, você nos salvou, Max Iquote. E Max, como se dissesse, Iquote, não é nada Iquote, simplesmente abanou o rabo. Depois que o fogo foi apagado, a noite pareceu estranhamente silenciosa. O crepitar das chamas desapareceu e tudo o que restou foi o leve aroma de fumaça que pairava no ar.
Era difícil acreditar que, poucas horas atrás, sua casa estava cheia de calor, risos e sons da vida cotidiana. Agora, a única coisa que restava era o contorno austero de uma casa reduzida a cinzas. Mas, apesar da devastação, havia uma sensação de alívio. Eles conseguiram sair vivos. Eles tinham que agradecer a Max por isso. Sem ele, talvez não tivessem conseguido a tempo. A sensação de sua presença calma e firme ainda pairava no ar. A família, reunida do lado de fora, estava segura, mas a sensação de perda era pesada. Sarah abraçou Lily, seus braços a envolveram protetoramente. Os olhos da menina estavam arregalados, ainda muito jovens para entender completamente o que acabara de acontecer, mas o conforto de sua mãe foi suficiente. Michael estava ao lado de Sarah, com o braço em volta da cintura dela, o olhar fixo nos destroços fumegantes da casa deles. Era impossível imaginar o quão rápido tudo tinha pegado fogo. Max ficou a alguns metros de distância, seu corpo tenso enquanto observava os caminhões de bombeiros chegando. As luzes brilhantes dos veículos de emergência refletiam em seu casaco dourado, mas ele não parecia incomodado. Ele estava calmo como sempre esteve. Mesmo diante do perigo, Max se manteve firme, guiando-os para a segurança com um senso de propósito que ninguém mais tinha. Max, você foi incrível, Michael disse, sua voz cheia de admiração enquanto olhava para o cachorro. Você nos salvou. Devemos tudo a você. Max abanou o rabo como se dissesse não precisa agradecer, estou apenas fazendo meu trabalho. Foi em momentos como esses que Sarah percebeu o quanto Max era mais do que um animal de estimação. Ele era família. Ele era o protetor deles. E esta noite ele tinha sido o herói deles. Os caminhões de bombeiros terminaram seu trabalho e os bombeiros começaram a empacotar o trabalho feito para a noite. Mas para os Parkers, a noite estava apenas começando. Eles ficaram juntos, olhando para os restos de sua casa, sem saber qual seria o próximo passo. Suas vidas tinham virado de cabeça para baixo em um instante, mas havia uma coisa que eles sabiam com certeza: não importava o que acontecesse em seguida, eles superariam isso. Juntos. Seria uma longa estrada pela frente, cheia de reivindicações de seguro, reconstrução e a tarefa de recomeçar. Mas naquele momento, parados no ar frio da noite, os Parker sentiram uma sensação de gratidão pelas coisas simples, a segurança um do outro e de Max. Max, o cachorro que salvou suas vidas, nunca pediu nada em troca. Ele não precisava de elogios ou reconhecimento. Tudo o que ele precisava era estar lá para as pessoas que amava. E isso era o suficiente. Sarah se abaixou e coçou atrás das orelhas de Max. Você é o melhor garoto, Max, sussurrou com a voz cheia de emoção. Max, sempre humilde, simplesmente sentou-se ao lado dela, seus olhos gentis, seu rabo abanando suavemente sob o brilho das luzes do caminhão de bombeiros. Era como se ele entendesse que seu trabalho estava feito, e agora era a hora da família se curar. Conforme a noite se estendia, a família sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Mas eles também sabiam que com Max ao seu lado não havia nada que não pudessem enfrentar juntos. O fogo tinha levado sua casa, mas não tinha levado sua família. Não tinha levado seu amor. E certamente não tinha levado Max. Naquela noite, enquanto estavam sentados no chão frio, Max se aninhou ao lado deles e, pela primeira vez em horas, eles sentiram uma sensação de paz. Porque com Max eles nunca estavam sozinhos. Os próximos dias foram uma confusão de atividades, visitas dos ajustadores de seguros, reuniões com o corpo de bombeiros e a árdua tarefa de descobrir o que viria a seguir. Mas mesmo no meio do caos, uma coisa permaneceu constante: Max. Ele não havia saído do lado deles desde o incêndio. Ele permaneceu perto, sua presença, uma garantia silenciosa de que não importava o quão difícil as coisas ficassem, eles não estavam sozinhos. Conforme os dias passavam, a família fez arranjos para uma moradia temporária enquanto trabalhavam na reconstrução de suas vidas. Não foi fácil. Houve momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, quando o peso da perda parecia demais para suportar. Mas, apesar de tudo, Max manteve a calma, sua presença constante, proporcionando à família uma sensação de equilíbrio.
Foi na terceira manhã após o incêndio que Sarah percebeu algo profundo. Eles estavam sentados no sofá em seu apartamento temporário, com o cheiro de café fresco no ar. Michael lia o jornal, Lily brincava com seus brinquedos e Max estava deitado aos pés de Sarah. O caos havia diminuído por um momento e, pela primeira vez desde o incêndio, Sarah sentiu que talvez, só talvez, tudo ficaria bem. Max tinha um jeito de fazê-la se sentir assim. Não era apenas sobre o incêndio, era sobre tudo o que ele fazia por eles todos os dias, em cada pequena coisa. Seja deitado ao lado de George quando ele estava sozinho brincando de buscar com Lily no quintal, ou apenas oferecendo um ouvido atento quando Sarah precisava conversar, Max sempre esteve lá. E agora, depois do incêndio, ele ainda estava lá, lembrando-os de que, não importa o quão ruim as coisas estivessem, eles tinham um ao outro. Olhe para ele, Sarah disse com a voz suave enquanto observava Max dormindo pacificamente a seus pés. Ele passou por tanta coisa, mas ainda está aqui conosco. Ele é a razão de estarmos todos bem. Michael olhou para ela assentindo. Sim, ele é quem nos salvou. Ele é a razão pela qual todos ainda estamos aqui. Max se mexeu levemente ao som de seu nome, mas não se levantou. Ele apenas levantou a cabeça, olhou para Sarah e Michael por um momento e então se deitou com um suspiro satisfeito. Para ele, era apenas mais um dia com sua família, aqueles que ele amava e protegia. Enquanto Sarah observava Max, ela sentiu uma sensação de esperança crescendo dentro dela. Eles haviam perdido tanto, sua casa, seus pertences, o conforto de sua rotina, mas eles ainda tinham um ao outro. E eles ainda tinham Max. Eram as menores coisas que lhe davam esperança, como o jeito que Max se aconchegava em sua perna, ou como ele se enrolava ao lado de Lily enquanto ela dormia. Os pequenos momentos de paz que faziam a vida parecer normal novamente, mesmo quando todo o resto parecia estar em ruínas. O fogo havia levado muito, mas não havia levado sua família. Não havia levado seu amor um pelo outro. E não havia levado Max, seu herói silencioso. Obrigado, amigo. Michael sussurrou olhando para Max enquanto o cachorro levantava a cabeça e abanava o rabo preguiçosamente em resposta. Max não precisava de palavras. Ele sempre soube exatamente o que sua família precisava e, em troca, eles lhe deram uma vida cheia de amor e carinho. Ele não pediu muito, apenas um lugar quentinho para dormir, uma bola para buscar e, o mais importante, o amor deles. E isso ele tinha em abundância. Nas semanas seguintes, a família enfrentaria muitos desafios: reconstruir sua casa, planejar seu futuro e processar o trauma do incêndio. Mas com Max ao lado, eles sabiam que conseguiriam lidar com isso. Para Sarah, Michael e a pequena Lily, a vida havia mudado para sempre. Mas o vínculo que compartilhavam com Max havia se tornado ainda mais forte. Era um vínculo construído com base na confiança, no amor e, o mais importante, na coragem de enfrentar o que viesse a seguir. E quando o sol se pôs naquela noite, pintando o céu em tons de rosa e laranja, Sarah não pôde deixar de sentir uma profunda gratidão pelo cachorro que o salvou. Max não era apenas um cachorro. Ele era família, e eles eram eternamente gratos por ele. Os dias que se seguiram ao incêndio foram repletos de emoções mistas, tristeza pela perda de sua casa, incerteza quanto ao futuro, mas também um sentimento avassalador de gratidão por suas vidas. No meio de todo o caos, uma coisa ficou clara como cristal: Max, o Golden Retriever que fora um companheiro leal por anos, era mais do que apenas um animal de estimação. Ele era o guardião deles. O herói silencioso da família. Sarah sentou-se no sofá, embalando Lily suavemente em seus braços para que ela dormisse. O quarto estava silencioso, o único som era o zumbido suave do ar-condicionado. Era a primeira vez em dias que Sarah se permitia um momento para apenas sentar e respirar. Ela olhou para Max, que estava deitado pacificamente perto da porta, com os olhos semicerrados, mas ainda alerta. Max sempre fora protetor, mas agora, após o incêndio, era quase como se soubesse que tinha um propósito maior. Ele nunca saía do lado da família.
Seja vigiando Lily enquanto ela dormia ou ficando perto de George quando ele ficava ansioso, Max estava lá, sempre pronto para intervir quando necessário. Certa tarde, poucos dias após o incêndio, Sarah notou algo estranho. Max estivera inquieto a manhã toda, andando de um lado para o outro pela casa como se não conseguisse se acalmar. Ele parava em um cômodo, farejava e depois ia para o próximo. Sarah tentou ignorar a princípio, pensando que ele estava apenas se adaptando à mudança em sua situação de vida. Mas não era só isso. O comportamento de Max era diferente. Ele não estava apenas inquieto, ele parecia estar sentindo algo. Algo que Sarah ainda não conseguia ver. Max, o que está acontecendo, amigo? Sarah perguntou tentando acalmá-lo. Max parou, olhando para ela com seus grandes olhos castanhos, suas orelhas se animaram e seu nariz se contraiu. Era como se ele estivesse tentando lhe dizer algo. Sua atenção estava fixada no canto da sala perto da cozinha. De repente, Max se virou e correu em direção à porta, latindo com urgência. Max, o que é isso? Sarah chamou, levantando-se do sofá, seu coração começou a disparar. Max latiu novamente com mais urgência, desta vez, seu rabo abanando furiosamente enquanto ele olhava para Sarah. Sem pensar, Sarah o seguiu até a cozinha, onde Max parou entre ela e a porta. Seus olhos estavam arregalados, alertas, como se ele estivesse esperando por algo. Sarah não sabia sobre o que ele estava tentando alertá-la, mas instintivamente sentiu uma onda de ansiedade. Ela já tinha visto Max agir assim antes, mas nunca com tanta intensidade. Algo estava errado, mas ela não sabia o que. Assim que ela estava prestes a ligar para Michael, ela ouviu um leve som crepitante do lado de fora. Era quase baixo demais para ouvir no início, mas depois ficou mais alto. Era inconfundível, o som de algo queimando. Iquote, é fogo, Iquote, Sarah sussurrou, um arrepio percorrendo sua espinha. Max latiu mais uma vez e correu para a janela, seu corpo tenso. Ele estava tentando dizer algo a ela. Sarah correu e puxou as persianas. E lá estava a fumaça. Fumaça escura e espessa subindo da casa do vizinho. O fogo já havia começado. Seu coração parou por um momento. Ela não conseguia acreditar. Nos dias após o incêndio, ela estava tão focada na recuperação de sua família que nem sequer considerou a possibilidade de outro incêndio por perto. Mas agora era real. A casa de outra família estava em perigo. E Max, o protetor, havia percebido isso antes de qualquer outra pessoa. Sem hesitar, Sarah correu para pegar seu telefone para ligar para o 911, mas antes que ela pudesse discar, Max latiu novamente com mais urgência desta vez. Ele estava agitado agora, andando de um lado para o outro e puxando a porta como se soubesse que o perigo não estava lá fora, mas perto. Max, fique! Precisamos pedir ajuda! Sarah gritou tentando acalmá-lo, mas Max não estava ouvindo. Ele correu para a porta da frente e começou a arranhá-la com as patas, gemendo e puxando a maçaneta. Algo no jeito que Max estava agindo fez o coração de Sarah disparar. Era como se ele soubesse que cada segundo importava. Ela rapidamente ligou para Michael, com as mãos tremendo. Michael, há um incêndio. Está perto. Precisamos. Sarah começou a dizer, mas antes que pudesse terminar, ouviu um som alto de algo quebrando do lado de fora. Max começou a uivar. Max, não! Sarah gritou, mas o cachorro já estava na porta, suas patas se esforçando para sair. Naquele momento, algo clicou na mente de Sarah. Max nunca tinha sido tão insistente, tão determinado. A urgência em suas ações era inegável. Ele não estava apenas tentando avisá-los sobre o incêndio. Ele estava tentando colocá-los em segurança. E foi aí que ela percebeu. Max não era apenas o cachorro da família. Ele era o protetor deles. Assim que Sarah abriu a porta, Max saiu correndo sem pensar duas vezes em direção ao jardim da frente. Sarah o seguiu com o coração batendo forte. Ao longe, a casa do vizinho estava em chamas, mas Max não estava preocupado com isso. Ele estava focado em tirar sua família do perigo.
Iquote, Max, espere por mim, Iquote, gritou Sarah enquanto o seguia, com a voz trêmula. Mas Max não parou. Ele correu direto para o outro lado do quintal e olhou para ela como se dissesse, Iquote, vamos. Precisamos ir, Iquote. Seu rabo abanava, mas havia seriedade em seu comportamento. Não era apenas uma brincadeira. Era uma questão de vida ou morte. Sarah correu mais rápido, com as pernas pesadas, mas impulsionada pela urgência das ações de Max. Ela não conseguia entender completamente como ele havia sentido o fogo antes de qualquer outra pessoa ou como sabia exatamente o que fazer. Mas, ao segui-lo para o quintal e pelo caminho que levava para longe da casa, percebeu algo que ficaria com ela para sempre. Max havia salvado a todos. Não apenas do incêndio, mas do caos e do medo que o cercaram em seguida. Ele tinha sido o único a mantê-los seguros. Ele sabia mesmo quando eles não sabiam. E enquanto corriam juntos, a fumaça da casa vizinha ficava mais espessa à distância, Sarah sentiu uma profunda e avassaladora sensação de gratidão. Max tinha feito o que ninguém mais podia. Ele os manteve seguros novamente. Enquanto a família se reunia em torno de seu novo ponto de segurança improvisado, longe dos perigos do incêndio, Max estava ao lado, com os olhos calmos, mas alertas. Ele tinha feito seu trabalho. E naquele momento Sarah não conseguia imaginar sua vida sem ele. Max, o bravo protetor, mais uma vez provou porque ele não era apenas um cachorro. Ele era um herói. Conforme os dias passavam, a realidade do incêndio começou a se concretizar. A família estava segura, mas sua casa havia desaparecido. O incêndio tinha levado tudo, roupas, móveis, memórias, mas não tinha levado suas vidas. Não tinha levado seu senso de esperança. E mais do que tudo, não tinha levado sua profunda gratidão por Max, o cachorro que os havia salvado. Naquela noite, depois que o fogo foi controlado e as equipes de emergência partiram, a família Parker sentou-se em um abrigo temporário na casa de um amigo, onde eles puderam ficar enquanto pensavam no que fazer a seguir. A fumaça ainda pairava no ar e a adrenalina do fogo estava lentamente passando, deixando um rastro de exaustão. Mas em meio ao cansaço havia algo mais no quarto, uma profunda gratidão silenciosa. Max estava deitado aos pés da cadeira de Sarah, seu pelo dourado ainda brilhante, apesar do caos do dia. Sua cabeça repousava sobre as patas e ele observava a família com aquele olhar tranquilo e sábio de sempre. Para qualquer outra pessoa, ele era apenas um cachorro. Mas para os Parkers, Max era um herói. Um protetor. Uma tábua de salvação. Max, você é o melhor cachorro do mundo, Michael disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Ele coçou atrás das orelhas de Max e o cachorro respondeu com um abanar de rabo satisfeito. Você nos salvou. Você realmente salvou. Sarah sorriu para Max, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você sabia, não é? Você sabia que algo estava errado antes de qualquer um de nós. Você nos manteve seguros. Eu nem sei como agradecer. George, que estivera estranhamente quieto o dia todo, pigarreou e olhou para Max com uma mistura de admiração e carinho. Iquote, nunca vi nada parecido Iquote, disse ele, com a voz rouca, mas cheia de sinceridade. Iquote, aquele cachorro. Tem um coração de ouro. E instintos mais aguçados do que qualquer coisa que eu já conheci. Ele não é apenas um animal de estimação. Ele é da família. Iquote, as palavras pairaram no ar por um momento, carregadas de emoção. A família sentou-se em silêncio, cada um processando os eventos dos últimos dias à sua maneira. Mas todos compartilhavam um pensamento comum. Max tinha sido seu guardião silencioso, seu protetor não reconhecido o tempo todo. Ele se apresentou quando mais precisaram dele, sem hesitar, sem pensar em sua própria segurança. Iquote, Max, você é mais do que apenas um cachorro. Você é um herói Iquote, disse Michael baixinho, com a voz carregada de gratidão. Iquote, obrigado por tudo. Iquote, Max não respondeu com palavras, é claro. Mas enquanto Michael falava, os olhos do cachorro suavizaram e ele deu um pequeno suspiro de contentamento.
Era como se ele entendesse, como se soubesse que suas ações significaram algo profundo e profundo para a família. Nos dias seguintes, a família Parker se acomodou em um novo ritmo. Eles estavam hospedados na casa de amigos e trabalhando na reconstrução de suas vidas. Ainda havia muita coisa para fazer, como a papelada, as reivindicações do seguro e a busca por um novo lar, mas, apesar de tudo, uma coisa permaneceu constante: Max. Toda vez que se sentiam sobrecarregados pelos desafios que os aguardavam, olhavam para Max e seus corações se acalmavam. Havia algo incrivelmente firme na calma inabalável dos cães. Diante da crise, quando o mundo parecia estar desmoronando, Max era quem os ancorava. Ele era a presença constante com a qual sempre podiam contar. Max, você é nossa rocha, Sarah dizia todas as noites antes de dormir, com os braços em volta de Lily. Obrigada por tudo o que você fez. E toda vez, Max respondia à sua maneira tranquila, com um leve empurrãozinho do focinho na mão de Sarah ou um leve abanar do rabo. Sua presença era mais do que suficiente. Era tudo. Com o passar do tempo, Max continuou a provar a si mesmo não apenas como um cão, mas como um verdadeiro protetor. Ele permaneceu ao lado da família a cada passo do caminho, sempre pronto para intervir quando necessário. Ele guardava a nova casa com a mesma vigilância de antes. Estava lá quando Michael precisava de uma presença reconfortante após um dia difícil no trabalho, quando Sarah precisava de um momento de paz após um longo dia com Lily e quando George precisava de alguém para compartilhar um momento de tranquilidade na varanda. O vínculo de Max com a família se fortaleceu ainda mais nas semanas seguintes. Ele não era mais apenas um cachorro. Era o coração da família, o protetor que eles jamais poderiam substituir. Ele fizera o impensável, salvando-os do perigo e, em troca, a família lhe dera tudo o que tinha: amor, gratidão e um lugar em seus corações para sempre. O incêndio pode ter levado a casa deles, mas trouxe algo ainda mais precioso para suas vidas: Max, o cachorro que os salvou a todos. E, à medida que avançavam na reconstrução de suas vidas e de sua casa, faziam isso sabendo que nunca estavam verdadeiramente sozinhos. Tinham Max ao seu lado. E com ele, podiam enfrentar qualquer coisa. Às vezes, nos momentos de silêncio após uma tempestade, quando tudo parece se acomodar em um novo tipo de paz, nos encontramos refletindo sobre as coisas que realmente importam. Para a família Parker, essa reflexão veio na forma de Max, seu leal Golden Retriever. Max sempre esteve presente nos pequenos e grandes momentos. Desde a primeira vez que correu para o colo de Sarah, ainda filhote, até a forma como permaneceu ao lado de George após a perda da esposa, Max fora mais do que um animal de estimação, fora um companheiro, um confidente e um protetor. Agora, após o incêndio, a família estava se conformando com o fato de que Max fora seu guardião o tempo todo. Ele não era apenas um cachorro morando com eles em casa. Ele os vigiava, pressentindo o perigo e intervindo quando mais precisavam. Enquanto Sarah estava sentada na varanda, certa noite, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e laranja, ela não pôde deixar de pensar em tudo o que eles haviam passado como família. O incêndio fora um evento devastador, um evento que poderia tê-los separado. Mas, em vez disso, os aproximara e aprofundara sua apreciação pelo amor e lealdade que compartilhavam com Max. Ela olhou para o cachorro que estava deitado contente na varanda, observando o mundo passar com seu comportamento calmo de sempre. Naquele momento, ela percebeu algo. Max lhes ensinara mais do que apenas o valor da lealdade. Ele lhes mostrara o que significava realmente cuidar uns dos outros. Ele os lembrara da importância de proteger aqueles que amamos, custe o que custar. E em um mundo onde tanta coisa podia ser incerta, Max provara que, às vezes, a maior força reside nos atos mais simples de estar presente para aqueles que mais precisam. Obrigada, Max. Sarah sussurrou suavemente, como se o cachorro pudesse entender suas palavras. Obrigada por ser nossa protetora. Por ser nossa família. Max olhou para ela, seus olhos castanhos suaves e cheios de compreensão. E por um momento, pareceu que tudo no mundo estava certo novamente.
Conforme os dias se transformavam em semanas, a família Parker começou a reconstruir não apenas sua casa, mas suas vidas. O incêndio havia tirado muito deles, mas também lhes dera algo inestimável, um senso mais profundo de unidade, uma força renovada e a percepção de que poderiam enfrentar qualquer desafio, desde que estivessem juntos. E nada disso teria sido possível sem Max. Max havia se tornado a âncora estável da família, sua fonte inabalável de força. Todas as manhãs, quando o mundo ainda se sentia incerto, eles encontravam conforto em sua presença. Seus olhos calmos, seu olhar firme e sua maneira silenciosa de demonstrar afeto tornaram-se o lembrete de que, por mais difíceis que as coisas ficassem, eles não estavam sozinhos. Certa noite, após um dia particularmente longo resolvendo a papelada do seguro e tentando entender a bagunça que o incêndio havia deixado para trás, Michael afundou no sofá, exausto. Sarah colocou Lily na cama e George foi para a cama cedo, cansado do estresse, mas Max permaneceu ao lado de Michael, como sempre. O cachorro estava deitado no chão a seus pés, com a cabeça apoiada nas patas. "Iquote, sabe, amigo Michael Iquote", disse ele, com a voz um pouco rouca do longo dia. "Iquote, não sei como teríamos sobrevivido a isso sem você, Iquote." Max ergueu a cabeça ao som da voz de Michael, seus olhos castanhos cheios de compreensão. Michael se abaixou e coçou as orelhas do cachorro. "Iquote, você foi a única constante em tudo isso, Max. O fogo, a bagunça, a confusão, você foi a única coisa que nos manteve com os pés no chão." Iquote, o rabo de Max deu uma batida suave no chão em resposta, e Michael deu um pequeno sorriso cansado. "Acho que não agradecemos o suficiente." Michael continuou. "Você nos salvou. Você é a razão pela qual ainda estamos aqui. E por isso devemos tudo a você." Max apenas olhou para ele com o mesmo olhar calmo e inabalável. Para qualquer outra pessoa, poderia ter parecido apenas um cachorro olhando para seu dono, mas para Michael era mais do que isso. Era como se Max entendesse cada palavra, cada sentimento. O vínculo que eles compartilhavam, forjado através do fogo e fortalecido depois, era tácito, mas profundo. Max interveio em um momento de crise quando mais importava e, ao fazer isso, mudou tudo para os Parkers. Ele mostrou a eles o que significava ser forte, proteger e amar incondicionalmente. Naquela noite, enquanto Michael adormecia, ele se pegou pensando em tudo que haviam perdido, mas também em tudo que ainda tinham um ao outro e a Max. O cachorro que havia sido seu herói, seu guardião, seu protetor silencioso. E enquanto o tivessem ao lado, sabiam que ficariam bem. Eles haviam superado a tempestade e agora, juntos, construiriam algo ainda mais forte depois. Obrigado, Max. Nos meses que se seguiram, a vida começou a retornar a um novo tipo de normalidade para a família Parker. O cheiro de tinta fresca enchia o ar enquanto trabalhavam juntos na restauração de sua nova casa. O som da construção podia ser ouvido por toda a vizinhança, enquanto outras famílias também reconstruíam os destroços do incêndio. Mas, para os Parker, a reconstrução era mais do que apenas tijolos e argamassa, era sobre cura, fortalecimento e valorização das coisas que realmente importavam. Max continuou a ser seu companheiro constante. Seu vínculo com a família se aprofundou e eles se lembravam todos os dias do feito extraordinário que ele havia feito por eles. Ele não era apenas um cachorro. Ele era o herói deles, o guardião deles, a razão pela qual haviam sobrevivido ao incêndio e a razão pela qual podiam enfrentar cada novo desafio com esperança. Certa tarde, quando o sol começou a se pôr, os Parker se reuniram em seu novo quintal para um momento tranquilo em família. Max estava deitado na grama, abanando o rabo lentamente, enquanto observava a família com satisfação. Sarah, Michael e George estavam sentados juntos, desfrutando da paz que tanto lutaram para recuperar. E Lily, agora uma criança pequena, caminhava pelo quintal, rindo enquanto brincava. "Este é o nosso lar", Sarah disse com a voz suave, mas firme. "Este é o lugar onde deveríamos estar." Michael sorriu, abaixando-se para acariciar o pelo de Max. "Não estaríamos aqui se não fosse por ele", disse com a voz cheia de gratidão.
Max olhou para ele, com os olhos calorosos e firmes, como se reconhecesse a verdade nas palavras de Michael. Ele nos salvou, George acrescentou baixinho, com a voz cheia de emoção. Ele não hesitou, ele sabia o que precisava ser feito. A família sentou-se em silêncio por um momento, deixando o peso daquelas palavras se acomodar. Eles passaram por tanta coisa, mas juntos superaram. E no centro de tudo estava Max, o cachorro que os salvou, o cachorro que nunca os decepcionou. À medida que a noite avançava, a família continuou a refletir sobre sua jornada e sobre a notável lealdade de seu Golden Retriever. Eles sabiam que sempre carregariam o legado daquela noite com eles, a noite em que Max arriscou tudo para salvá-los. E todos os anos, no aniversário do incêndio, eles se reuniam para lembrar, celebrar e homenagear seu herói. O herói que era mais do que apenas um cachorro, ele era família. A história de Max nunca seria esquecida. Isso viveria não apenas nas memórias da família, mas na maneira como eles viverão suas vidas, gratos, fortes e sempre lembrados do vínculo profundo e inquebrável que compartilhavam com seu cão extraordinário. Max havia dado tudo a eles. E em troca, eles sempre lhe dariam seu amor, lealdade e gratidão. Porque ele provou que os maiores heróis às vezes vêm na forma de um cão. Que história incrível de lealdade, coragem e amor. Max realmente nos mostrou que heróis podem vir em todas as formas e tamanhos, mesmo com 4 patas. Se esta história comovente o tocou, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Deixe-o saber o quão poderoso o vínculo entre humanos e animais pode ser. Se você tem um animal de estimação, reserve um momento para apreciá-lo, porque ele pode ser seu herói quando você menos esperar. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias reais incríveis que nos lembram da beleza do mundo. E lembre-se, o amor de um animal de estimação é incondicional, então demonstre seu amor hoje mesmo. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo na próxima história.